Eu sou o Roba e hoje eu vou ensinar você como organizar a sua viagem. Para muita gente que não sabe, eu trabalhei no Brasil 20 anos como consultor de viagens. Sim, eu sou agente de viagens e eu sempre organizei as minhas próprias viagens. E às vezes é mais fácil do que você imagina. Às vezes nem é necessário tanto dinheiro. Viajar é uma coisa que causa muita dúvida nas pessoas em relação ao dinheiro, em relação à segurança, em relação à saúde, e é tudo isso que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. A primeira dica que eu te dou para você fazer a sua viagem é: o que você quer dessa viagem? Você quer ir para cidades grandes? Você quer ir para a natureza? Você quer visitar praias paradisíacas? Você quer visitar cidades pequenas? Aí é você que escolhe. E esse pode ser o seu ponto de partida. Não precisa ser toda a sua viagem. Você pode começar de um lugar onde você quer muito visitar, você pode começar de um lugar onde seja mais agradável para você se ambientar com essa viagem e depois continuar a sua viagem aí pelo mundo. Então a primeira das dicas que eu vou te dar é o seu ponto de partida. Defina o seu ponto de partida e defina que tipo de viagem que mais te agrada. Se é para montanha, se é para praia, se é para cidade grande, enfim, o mundo é gigante e tem um monte de coisa para você conhecer. A segunda delas é: como que eu compro as minhas passagens? Fácil. Eu entro no buscador, vejo para onde está mais barato e daí vão nascendo as minhas ideias para qual lugar a gente pode ir. A ferramenta que eu uso para buscar é Skyscanner e o Omio. Inclusive, eu vou deixar aqui um QR Code para você acessar o Omio e pesquisar passagens de ônibus, de avião, de trem. Tem passagem de todo tipo. E agora eu vou deixar aqui na tela como que eu busco no Omio. Olha só quantas opções aparecem para você viajar. Aparecem o trem, o avião e o ônibus. Claro, se tiver algum desses tipos de transporte para o lugar aonde você deseja ir. Ok, você já comprou então a sua passagem, seja ela por qual meio de transporte você tem escolhido, chegou a hora de você reservar a sua hospedagem. O que a gente usa para fazer hospedagem? A gente estava usando bastante o Airbnb. O Airbnb está cobrando altíssimas taxas, tanto do cliente quanto da pessoa que coloca o apartamento ou os quartos para alugar. E isso fez com que a gente passasse a procurar também apartamentos pelo Booking, o Booking.com. Ó, QR Code aqui no cantinho da tela. Porque o Booking, além dele ter hostel, além dele ter hotéis, ele também tem apartamentos para você alugar. Então, se você está viajando, por exemplo, em mais de uma pessoa e pode dividir, é uma ótima você alugar um apartamento. Se você necessita de um lugar só para você, você pode ver o que fica mais barato aí entre hotel e apartamento. Agora, existem outros tipos de hospedagem que você também tem que conhecer. Um deles, por exemplo, é o Couchsurfing. O Couchsurfing é uma plataforma que você assina e uma pessoa cede um espaço na casa dela para você dormir. Uma outra coisa que você pode fazer também é trocar hospedagem por trabalho. Existem aí várias plataformas, Trusted House Sitters, por exemplo, onde você pode se hospedar na casa de alguém cuidando dos bichinhos que essa pessoa tem na casa enquanto ela viaja. Ele te dá hospedagem, ele te dá um lugar, às vezes comida, te empresta carro, para que você cuide do pet dele. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição do nosso site, onde eu escrevi um artigo sobre isso. Sim, a gente tem um site também. Você precisa de um seguro viagem. Ah, mas para que um seguro viagem? Sim, a minha pergunta é outra. Por que viajar sem um seguro viagem? O seguro viagem ele te protege de várias coisas. Se você fica doente na viagem, se você tem uma dor de dente na viagem, se você sofre um acidente durante a sua viagem, se você tem a sua mala extraviada, se você foi roubado, se você... E vai fazer com que você gaste muito dinheiro caso você não tenha um seguro viagem. Um exemplo disso é um conhecido que eu tenho que foi para os Estados Unidos e quebrou o braço. E ele foi até o hospital e falaram para ele que iria gastar em torno de US$ 30.000 para fazer um tratamento aí nesse hospital. E ele foi até o Brasil com o braço quebrado para poder se tratar no Brasil. Resumindo, a viagem acabou para ele. Porque alguns países não têm saúde pública igual a gente tem no Brasil, que é uma coisa que todo mundo tem que agradecer. Inclusive, mesmo com todos os perrengues e mesmo com todas as dificuldades, nós temos aí saúde pública que funciona no Brasil. Agora eu vou falar para você de uma coisa muito, muito legal, que eu descobri nessa viagem, inclusive. A gente está viajando pela Europa, claro. Eu tenho chip de celular da Europa, porém, a gente visitou alguns países que não tinha internet, que era cobrado roaming, bem caro, inclusive. Teve uma vez que eu
consumi 5 megas de roaming da Espanha na Turquia e eu paguei 59 euros por isso. Paguei 59 euros por isso. Mas aí eu descobri um aplicativo que se chama Airalo. E esse aplicativo da Airalo, ele te vende eSIM. O que é um eSIM? Por um QR Code, você vai instalar um chip virtual no seu celular para usar a internet aí no país aonde você contratou. E as tarifas são muito baratas, de verdade. Eu paguei para usar um mês de internet na Turquia, $17 por um eSIM pela Airalo. E você também não precisa pagar esses chips caríssimos que são vendidos aí pela internet para que você já saia de casa conectado. Com eles você vai sair de casa já conectado. Assim que você chegar no país, pousou o avião, você já ativa esse eSIM e ele vai funcionar aí para você já sair, inclusive, do aeroporto, já chamar o seu carro de aplicativo, já ver o mapa de transporte para você chegar até a sua hospedagem. E aí, tá gostando das dicas? Acho que sim, né? Então vamos continuar. Não esquece de deixar um like pra gente e também não esquece de deixar um comentário aqui dizendo que você tá gostando desse vídeo. Agora, mais uma dica é o transporte local. O que a gente usa para se locomover aqui dentro de uma cidade? Transporte público, na maioria das vezes. A gente também usa carro de aplicativo, porém a gente evita porque o custo é sempre maior do que o transporte público da cidade. Aqui na Polônia, por exemplo, a gente chegou na sexta-feira e já entramos no metrô e vimos que tem um bilhete especial para ser usado de fim de semana, da sexta-feira às 19 horas até segunda de manhã às 8 da manhã. Esse ticket custou pra gente 24 slots, que é tipo 20 e poucos reais. Ou seja, a gente andou aí de forma ilimitada de transporte durante esses 3 dias e não gastamos mais nada além desse valor. Sempre pesquisa o tipo de transporte que tem na cidade e também pesquisa esses bilhetes aí de 1, 2, 3, 4, 5 dias, semanal ou mensal, dependendo, claro, de quanto tempo você for ficar nesse lugar. E o que a gente usa para se locomover na cidade sem ser o transporte, claro? A gente usa o Google Maps e também a gente usa um aplicativo que se chama City Mapper. O City Mapper é muito bom, eu prefiro usar ele, mas ele não está disponível em todas as cidades. Já o Google Maps, ele está disponível em todas as cidades do mundo, então fica mais fácil para você usar. E mais uma das coisas são os passeios que a gente faz. Sim, a gente contrata passeios, alguns passeios, sim. A gente prefere caminhar e conhecer a cidade como um local. Porém, existem muitas coisas que a gente gosta de comprar sim os tickets para fazer os passeios. Por exemplo, a gente andou de balão na Turquia e eu comprei esse passeio de uma empresa que se chama Get Your Guide. E lá na Turquia, lá na Capadócia, os ingressos de balão estavam aproximadamente 180 euros. E a gente pagou 150 euros para 2 pessoas, ou seja, menos da metade do valor. E mais uma das coisas é você tomar cuidado com a sua saúde. O que a gente faz para cuidar da nossa saúde quando a gente está viajando? A gente compra vitamina, a gente tem uma farmáciazinha básica dentro da bolsa, com analgésico, com anti-inflamatório. Por quê? Muitos dos países que a gente visita não vendem remédio sem prescrição médica. Então a gente já traz de casa os remédios que a gente já usa. Sempre o que eu faço é, quando eu vou viajar por muito tempo, eu peço pro meu médico me prescrever algum remédio que eu possa precisar durante a viagem, como remédio de dor, ou então se eu ficar doente, se eu ficar gripado com uma dor de garganta. Pelo menos lá na Espanha, como são remédios que não têm muitas contraindicações, eles sempre prescrevem pra gente. E agora vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta de levar um monte na viagem. E que nessa viagem, mais do que nunca, a gente percebeu que a gente não precisa, que é muita bagagem, muita roupa. As companhias aéreas aqui da Europa hoje só não te cobram para levar uma mochila com você. Aqui você só pode levar essa mochila com até 7 quilos e se você quiser levar mais bagagem, você vai ter que pagar aí às vezes mais do que você pagou na passagem somente para levar a sua bagagem. Então, se você vai pegar 10 voos, você vai pagar 10 bagagens. Isso encarece muito a sua viagem. Cada bagagem extra aí na companhia custa em torno de 20, 30 euros. Não leve na sua viagem mais do que você precisa. Essa é uma dica muito importante e que vai te fazer economizar muito dinheiro. E a última das dicas que eu vou te dar é muito cuidado com a sua documentação. Antes de viajar para qualquer lugar, veja se o país não precisa de visto, veja se você precisa de passaporte. Por exemplo, para muitos países aí da América do Sul, você não precisa viajar com o seu passaporte. Você pode levar o seu RG
somente e fazer aí a imigração. Mas eu viajo somente com cartão de identidade? Não, porque se você mudar o seu roteiro, por exemplo, e precisar de passaporte para entrar num país, como a gente precisou na Romênia, como a gente precisou na Turquia, você não vai poder entrar. Você vai ter que voltar para trás. Se você tem passaporte, o ideal é sempre você levar o seu documento de identificação junto com o seu passaporte. Então é isso. E aí, gostou dessas dicas para você planejar a sua viagem? Gostou de saber como nós planejamos as nossas viagens? Agora, se você já comentou e você ainda não segue a gente aqui no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente tem um monte de vídeos legais e um monte de dicas legais para você nesse canal.